Olá pessoal, tudo bem? Eu professor Cícero Silveira aqui do canal Matemática é assim, cola junto, nós estamos aprendendo a analisar gráficos aí de várias funções. Hoje especificamente vamos analisar um gráfico de uma função constante aí, que na verdade é uma função do primeiro grau, que é legal você entender por quê. Então não esqueça aí de deixar seus comentários, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, nos ajude a crescer e a ensinar mais pessoas. Olha só o que diz esse exercício aqui, ó. Bom, as frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, certo? Existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais pela compra de N quilos N quilogramas, né, desse produto e aí nós temos a análise, vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, ele está falando de N quilos e o preço M. Então existe uma relação que ele substituiu. Então ele trocou aqui o eixo X por N e o eixo Y por M. Então, na verdade, vai existir uma relação do valor que ele paga em função do N, da quantidade de quilos. Só que uma coisa bem legal que está dizendo é o seguinte, olha, e aí o preço não vai alterar o quilo, tá? O preço do quilo é o mesmo. Peraí, como assim, professor? Então vamos colocar no gráfico para você entender aqui, ó. Esse ponto 00 aqui está dizendo o seguinte, que eu não vou comprar nada, certo? Tá legal, vai comprar nada, então você não paga nada. Então esse ponto aqui, ó, vamos colocar aqui ponto A, é o ponto 00. Na verdade, então, cada ponto agora é o N, M. N quantidade, M valor que você pagou. Não levou nada, não paga nada. Tá legal? Tá. Aí diz o seguinte, se você comprar 1 quilo, você vai pagar, vou colocar aqui na mesma proporção, tá? Vou colocar aqui, ó, R$ 1, olha aqui, ó, R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5 e assim por diante. Não comprou nada, não paga nada. Comprou um, então você vai pagar R$ 1,75. Você vai pagar isso aqui, ó. Então, quando o X, vou colocar aqui ponto B, quando o N for 1, você vai pagar R$ 1,75. Porque está dizendo que é 1,75 por quilo. Tá. Então, e se você comprar 2? Olha só, se você comprar 2 quilos. Bom, então está dizendo o seguinte, que o preço do quilo não vai variar, é só a quantidade. Então é 2 vezes o N. No caso aqui, tá legal. Então 2 vezes o N, desculpa, ou melhor, o N é a quantidade. O valor do produto é 1,75. Então, a quantidade, deixa eu colocar direitinho aqui, ó. A quantidade o valor é 1,75. A quantidade é que vai alterar. Então, se você comprou 0, 0 é 0. Se você comprou 1, uma vezes 1,75, dá 1,75. Se você trocar o N por 2, o valor vai ser 1,75 vezes 2, que vai dar 3,50, não é isso? Vamos ver? Então, professor, mas como assim 1,75 vezes 2? Ó, 2 vezes 5, 10, sobe 1, certo? 2 vezes 7, 14, com 1 dá 15, sobe 1. 2 vezes 2, ou melhor, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 3,50. Então, se você vender aqui, comprar 2, você vai pagar 3,50. Então, observe que é uma reta. Se você comprar 3, assim por diante. Então, se ele pedisse qual seria a função seria o M, o valor é igual a 1,75 vezes N. Olha só, seria aqui uma relação matemática que expressa essa situação. Daí o nome expressões algébricas, né? Daí o nome relação aí entre duas variáveis, equação com duas variáveis, ou simplesmente função do primeiro grau, porque aqui é uma continha do primeiro grau, certo? Então, o gráfico tem que ser uma reta saindo aqui do zero, legal? Analisando as situações, nós temos o gráfico A, que tem essa curva, não é?
O gráfico B, que sai aqui de 1,75 aqui, zero, não existe isso. Nós temos o gráfico C, que tem essa curva crescimento exponencial, também está fora. O gráfico D sai aqui do 1, aqui também não existe isso aqui, né? E o gráfico E é o gráfico que representa a melhor situação. Comprou 1, pagou 1,75, 2 e assim por diante. É um crescimento linear, tá bom? Então, no nosso caso aqui, alternativa E. Não esqueça de deixar seus comentários, dicas, sugestões, tá legal? E eu acredito em você, na sua capacidade aí de focar os estudos e desenvolver a sua inteligência para depois aí resolver exercícios mais complexos até. Bons estudos, até a próxima aula. Tchau!